Amém, irmãos, sem mais delongas, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor, comigo em Mateus capítulo 28. Eu quero, nos próximos 40 minutos, conseguir expressar, passar para você, comunicar uma visão a respeito de um tema muito discutido, mas acredito que ainda pouco entendido, que é o discipulado. Quem achou, diz amém. Feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta, ore comigo. Senhor, nessa noite estamos aqui em Tua presença. E o que torna especial essa reunião é o fato de que o Senhor está aqui. E o que mais ainda brilhanta, Senhor, essa reunião, é saber que nessa reunião o Senhor quer abrir os nossos olhos, revelar ao nosso espírito uma verdade, Senhor, que nos constrange, de que o Senhor nos ama, que o Senhor nos livrou do império das trevas, o Senhor nos transportou para um reino, e que o Senhor acredita em cada um de nós. E que o Senhor quer usar a cada um de nós para transformarmos outras vidas. Nessa noite, Espírito Santo, o grande mestre, o professor, o ensinador, tenha liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. O texto é muito conhecido, Mateus 28, 19. Na Revista Atualizada, é comum para todos nós esse texto. Eu gostaria de ler na Revista Atualizada, mas que você me desse a liberdade de também ler em uma outra versão chamada A Mensagem. A Bíblia, a Mensagem, ela não serve de parâmetro, ou pelo menos não deveria servir de parâmetro para a sua meditação diária, porque ela é uma versão parafraseada do Eugene Peterson. Na verdade, ele pegou o próprio texto e ao invés de traduzir, ele já comenta no próprio texto. Alguns textos abrem os olhos do nosso entendimento, porque vai além da linguagem de hoje. Vai além de uma versão King James, Revista Atualizada, corrigida. Ela já é um comentário dentro do próprio texto. Eu vou começar lendo a versão Revista Atualizada, acompanhe comigo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na... Verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse episódio acontece após a morte e ressurreição de Cristo, e entre um período onde Jesus, mesmo glorificado, havia voltado na terra. Jesus, estando em terra, nunca deu uma ordem clara a ninguém, mas depois de ressurreto, ele deixa bem claro que agora toda a autoridade lhe pertence. Jesus então não é apenas o Senhor da sua vida, mas ele se torna, após a redenção, Jesus não é apenas o Salvador da tua vida, mas ele também agora é o Senhor. O que significa, ele não apenas te deu o direito de ir para o céu, ele não apenas está construindo moradas para nós, mas ele deve ser também o teu dono. Porque a palavra Senhor foi transliterada nos últimos anos, assim como a palavra servo. A palavra servo significa escravo, e a palavra Senhor significa dono. Jesus, nesse momento, ele está se apresentando como dono de tudo. Dono do céu, dono da terra, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aqui Jesus, ele está direcionando.
não apenas pedindo, mas ordenando. Eugene Peterson, ele traduz o texto parafraseado da seguinte maneira, ouça: resoluto, Jesus instruiu, Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem, diga comigo, devem, não tem nenhum pedido, é uma ordem, vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Está aqui. Então nós temos o dever de ensinar aquelas pessoas que o Espírito Santo trará a nós a praticar toda a verdade. Eugene Peterson continua dizendo: e eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Por que eu fiz questão de ler esse texto nessa versão? Porque aqui nós temos um entendimento um pouco maior da visão de que o Senhor Jesus tinha a respeito do discipulado. Nós vamos falar nessa primeira ministração sobre a diferença de discipulado, de muitos temas que estão sendo abordados por aí. Tem coisa que parece, mas não é. Tem coisa ou ferramentas que nós vamos ver, que não resume em si só como discipulado, mas tem sido apresentado nas igrejas como o discipulado. Então, abre a tela para mim, por favor. Discipulado, o desafio de seguir. Diga para 3 pessoas que estão próximas a você: discipulado, o desafio de seguir. Para 3 pessoas, não foi só para uma não. Fala para a próxima. Daqui para o final você vai entender o porquê que eu dei esse título. Nós vamos fazer a discrepância, vamos trazer ou ressaltar a diferença entre temas e você vai entender. Então, o discipulado se trata de um desafio de seguir. Ok, vamos lá. Se a minha caneta não funcionar, nós temos uma mágica, tá? Combinado. Nós já lemos esse texto. Jesus aproximou-lhe e falou-lhes que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Vamos passar? Ok. Então a visão de Jesus é que todos devem fazer discípulos. Isso não é para um ou para outro. E esse discipulado se trata de um ensino prático. Que ensino? O ensino da verdade. Não apenas Jesus, mas Paulo, agora o apóstolo, adota a mesma metodologia. Ele adota o mesmo método de Jesus. Paulo, ele tem uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Ele tem uma visão do mundo de acordo com as Escrituras. A cosmovisão é a visão que você tem do mundo. E Paulo, em alguns textos, ele expressa a visão que ele tem do mundo. E uma delas é em Filipenses capítulo 1, versículo 21 até o verso 26. Irmãos, nós estamos muitas vezes perdendo tempo da nossa vida, esse tempo precioso, fazendo coisas, irmãos, que não nos levarão a lugar nenhum. Deixa eu dizer algo para você que você já ouviu, eu tenho quase certeza, mas eu vou repetir. Deus tem um plano precioso e maravilhoso para a sua vida. O que significa isso, irmãos? Que se você está fora desse plano, você está perdendo a sua vida. E se você não tem uma cosmovisão assertiva, alinhada com a palavra de Deus, qualquer coisa que você faça fora do plano, você está perdendo tempo. Alguém está me entendendo? Leiamos esse texto com as lentes de Paulo. Observe que esse texto, Paulo está trazendo luz ao mundo que ele via, da maneira que ele via.
Ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é... Opa! Bem diferente do que muita gente está vivendo hoje. Muita gente hoje está vivendo a vida para ganhar dinheiro. Agora Paulo diz o contrário. Olha a cosmovisão dele do mundo. Para mim o viver é Cristo. A palavra Cristo significa ungido para um propósito. Paulo está dizendo: olha, para mim a vida é estar ungido pelo Espírito Santo a fim de cumprir um propósito. Eu quero dizer para você, você tem que viver na unção de Deus a fim de cumprir o propósito da sua vida. Caso contrário, você está na rota errada. Paulo diz que o morrer é lucro. Enquanto muitos estão lutando para viver uma vida melhor, a cosmovisão de Paulo, de acordo com as Santas Escrituras, era: essa vida não é tão importante quanto a vida espiritual, quanto a vida eterna. Paulo sabia que o tempo que ele passava aqui era a fim de conquistar uma herança celestial. Paulo continua abrindo seu coração, dizendo: entretanto, se o viver na carne traz fruto por o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quantos gostariam de estar com o Senhor no céu essa noite? Cuidado, irmão. Porque pode ser que seu coração pare essa noite. Quando eu digo para você, quem gostaria de estar com o Senhor, pode ser, irmãos, que um carro passe por cima de você hoje. Está amarrado em nome de Jesus. Guarda esses irmãos, Senhor. Mas é necessário eu usar uma linguagem apelativa para você entender que o que está sendo dito aqui, irmãos, é literal. Paulo está dizendo: olha, eu queria estar com o Senhor. Paulo estava dizendo: para mim eu posso morrer agora. Mas ele continua: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso estou, certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Essa palavra, irmãos, na Bíblia, ela me chama a atenção. P-A-R-A. Essa palavra tão pequena, tão desprezada por nós, uma leitura sistemática, ela nos rouba de entender a importância dela. A palavra para é como um alarme que soa antes de apontar o propósito. Para, porque fostes mortos para Deus. Então Jesus, ele foi morto para... Então essa palavra para, em toda a Bíblia, ela está tocando um alarme e dizendo qual foi o propósito da morte, qual é o propósito da vida, qual que é o propósito de algo ter acontecido. Todas as vezes que você estiver lendo a sua Bíblia, a partir de hoje, em nome de Jesus, presta atenção. Quando você encontrar a palavra para, se você quiser, marque, porque dali para frente o propósito do texto irá se revelar. Aqui não é diferente. Ele diz o seguinte: para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de gloriardes em Cristo, pela minha perseverança de novo com... Então Paulo está dizendo que ficar aqui havia um propósito, porque senão ele já tinha ido embora. O Paulo estava pronto, irmãos, para ser arrebatado. O Paulo estava em um alto padrão de santidade, mas ele disse: eu vou permanecer, porque o meu discipulado com vocês ainda não encerrou. E eu vou permanecer aqui, porque eu quero que vocês cresçam. Eu quero que a fé de vocês aumente. Eu quero que vocês entendam o propósito e o plano que Deus tem para cada um de vocês. Você pode dizer amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está fazendo da tua vida hoje? Qual que é o propósito de vida seu? Por que você está aqui nessa noite? São perguntas que você precisa buscar a resposta.
Você não pode passar mais um ano, irmãos, dentro da igreja sem ganhar almas. Você não pode passar mais um ano da sua vida vivendo essa vida medíocre que você vem vivendo. E eu digo medíocre não financeira, mas na sua fé, no seu relacionamento com Deus. Chegou a hora de você crescer. Chegou a hora de você passar de fase. E é sobre isso que nós estamos tratando. Pastor, por que você veio para Natal? Eu venho aqui nessa noite porque eu tenho o propósito do seu progresso e gozo espiritual. Gozo da sua fé. Eu quero ver você crescer e progredir na fé. É por isso que eu estou aqui. É por isso que o pastor Fábio está aqui. É por isso que a pastora Beca está aqui. É por isso que os pastores estão aqui. A fim de que você cresça em nome de Jesus. A diferença entre alguns temas que nos tem privado de viver o padrão bíblico do discipulado. Vamos lá, número 1. Mentoreamento. Irmãos, o mentoreamento é uma técnica importante que ela pode ser usada no discipulado. Eu vou descrever 6 temas rapidamente. Esses 6 temas, eles somam num processo de discipulado, mas eles não são discipulado por si só. Quem me entendeu? Então talvez você se assuste comigo agora à noite, porque eu vou dizer algo para você que talvez você dizia, gente, mas discipulado para mim é isso. Eu vou dizer para você, esse tema sozinho não é, mas ele soma. Dentre eles o mentoreamento. O que é o mentoreamento? A mentoria se fundamenta na experiência de habilidades. Exemplo, o meu avô, ele era caminhoneiro em 1914. Tem uns 2 dias, sim ou não? Ele já faleceu, é claro, né? Mas o meu avô dirigiu numa época, irmãos, quando não tinha estrada, asfalto, não tinha placa, GPS, nem sonhar em existir. GPS. Só que naquela época a experiência fazia muita diferença. Então os caminhoneiros mais novos procuravam o meu avô para conversar com ele e perguntar qual era a estrada melhor. Qual que era a rota menos perigosa. E o meu avô, pela experiência de vida que ele tinha, ele podia mentorear os outros caminhoneiros. A, pegar uma rota melhor. 2, aonde abastecer, onde comer, como comprar um caminhão melhor, mais econômico, que dá menos problema. Quantos concordam que o meu avô, depois de muitos anos dirigindo no Brasil, daquele jeito que era, não acumulou muita experiência? Você concorda comigo? Isso é mentorear. É quando alguém te procura e você vai aconselhar pela experiência que você tem de vida. O discipulado, ele pode ser muito aperfeiçoado. Ele pode receber muitos benefícios se quem está discipulando, ele tem a capacidade de mentorear, mas ele não é somente mentoria. Por quê? Por exemplo, se eu vou aconselhar ou discipular, a palavra é discipular, alguém que está passando por um momento difícil financeiro, e eu nunca passei por uma crise financeira, eu nunca poderia discipular alguém com problema financeiro, porque eu nunca passei por uma crise financeira. Outro exemplo, se eu vou discipular alguém que passou por um adultério, que foi traído, se eu nunca fui traído, de acordo com o mentoreamento, que autoridade eu tenho para aconselhar alguém que foi traído? O mentoreamento exige que você tenha vivido aquilo, a fim de que você tenha autoridade. Mas deixa eu dizer algo para você. O discipulado não consiste ou se limita naquilo que eu vivi, mas a autoridade vem pela palavra de Deus. A minha experiência pode somar e muito, mas se fosse assim, você teria que viver 100 anos, passar todas as decepções que você puder imaginar, para depois se tornar um guru espiritual e dizer, olha, venha a mim todos vós. Alguém me entendeu? Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo vai dar autoridade para você. Seja você novo ou velho,
seja você pessoa que passou muitos problemas ou não, o Espírito Santo irá te respaldar com autoridade. Então preste atenção nesse raciocínio. O mentoreamento por si só não é discipulado, mas ele agrega e soma no discipulado. Aconselhamento, eu já não sei se é a minha caneta ou se é o meu trato, vocês entenderam, né? Aconselhamento, vamos lá. O que é o aconselhamento? Irmãos, o aconselhamento são dicas que você dá para a pessoa, caminhos que você cria para que a pessoa possa sair do buraco. Qual o problema resumir aconselhamento em discipulado? Quando eu vou falar do discipulado, por último, você vai entender melhor. O aconselhamento, irmãos, é quando a pessoa só te procura quando a casa pegou fogo. Aqui não tem ninguém assim, amém? Dá um sorriso para mim, todo mundo. Deu tudo errado, deu PT. PT é bom, né, irmãos? Perda total, né? Vocês entenderam o trocadilho aí, né? Quando dá perda total, o cara não tem para onde ir. A moça não tem para onde ir, deu tudo errado, ela tentou todas as alternativas, ela chega no pastor e fala: pastor, pelo amor de Deus, eu preciso de um aconselhamento. Então, irmãos, o aconselhamento não tem nada a ver com o discipulado, ainda que possa somar. Porque no aconselhamento você vai dar passos para que a pessoa saia do buraco. Não significa que quem está sendo aconselhado está sendo discipulado. Olha para o seu irmão e diga para ele: irmãos, 90% da igreja hoje não está sendo discipulada por ninguém. Pastor, o senhor está falando do ministério ali em Atos de Deus? Não, estou falando do Brasil. Porque quando a pessoa ela é humilde, ela entra num processo de aconselhamento. Mas na maioria das vezes ela só vem quando já deu tudo errado. Não é isso que Jesus propôs. Terapia. Vamos lá. Dentro do processo do discipulado, você pode usar o mentoreamento, o aconselhamento e também a terapia. O que é a terapia? Consiste em um aconselhamento, tá? Não pense que ninguém aqui está falando sobre você voltar atrás, a gente fazer uma regressão, não tem nada a ver. Presta atenção. Se você vem aconselhar com o pastor ou com o seu líder e ele te leva a contar a sua história, quando você era criança, isso já é terapia. Voltou no seu passado, já é um processo terapêutico. Se você contar a história da sua vida, você está num processo de terapia. Qual que é o objetivo da terapia? Voltar ao passado para entender o seu passado. Entender o seu passado? Você resolve o seu presente. Feriu? Peça perdão. Está ferido? Perdoa. Você errou? Se arrepende. Você bateu? Você vai lá. Roubou? Vai pagar. Então, você voltou no passado e entendeu o passado. Poxa, essa pessoa foi ferida e agora, por isso que no presente ela não consegue ser feliz. O que prende o passado dela com o presente dela? É uma mágoa. Então, agora a gente entendeu que ela precisa liberar perdão para que agora ela resolva o presente a fim de dar um norte para o futuro da vida dela. Alguém me entendeu o que é terapia? Dentro do processo de discipulado é importante, mas não é discipulado. Entendeu? Então, o que é terapia? Analisar o passado para resolver o presente a fim de projetar o futuro. Você não pode mais errar nessa área. Então, se você voltou no passado, entendeu qual que é o seu ponto fraco, e agora você já resolveu, pelo amor de Deus, você não pode continuar voltando ao mesmo erro. Vamos lá. Passou 2, volta 1. Gestão. Grande problema de muitos ministérios hoje por aí. Eu tenho andado pelo Brasil. Confunde gestão com discipulado. O que a gestão, ela nos norteia, aponta e esclarece? Gestão é trabalhar em função de resultados. Discipulado não tem nada a ver com resultado. Quando você pega grandes ministérios, presta atenção, você vê que toda a ênfase está no resultado.
Você conhece algum ministério, pelo amor de Deus, gente, não diz o nome, amém? Está combinado? Mas você conhece alguma igreja que as pessoas vivem em função de resultado? Talvez você veio de uma igreja assim. Aqui perto eu vi uma igreja bem grande, que eu não vou falar o nome dela. Ela é branca, tem umas colunas bem grandes. Que lá, acima de qualquer coisa, está o resultado. Você sabe de qual igreja que eu estou falando, eu não vou dizer. Amém, irmão? Então, se você funciona, você cresce. Se você funciona, você está bem. Se você não funciona, se você não dá resultado, você está reprovado. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: vidas valem mais do que coisas. Agora, é claro que um processo administrativo pode te ajudar no processo do discipulado. Tem gente, irmãos, que é enrolado de nascença. Tem gente que acorda 10 horas da manhã. E aí eu estou aqui dizendo, discipulado não é gestão. Ele está dizendo, eu sabia, aleluia, é glória a Deus, né? Não, irmão, tem coisa que a gente vai ter que trabalhar aí para você crescer. Amém? Vamos lá, mais um ponto. Liderança. O que é liderança? É a habilidade em dar ordens. Tem gente que é um líder nato. Tem gente que nasce com essa habilidade. Está tudo enrolado. Ele chega e diz, ó, você pega isso aqui, você pega a vassoura, e nem todo mundo vai ser líder. Falar de discipulado, irmãos, não pode ser confundido com falar de liderança. Porque nem todo mundo vai ser um líder em potencial. Não significa que todos não devem discipular. Porque Jesus disse que todos nós devem fazer discípulos de todas as nações. Então a gente separa o que é ser líder e o que é ser um discipulador. Discipulador é aquele que transmite vida. É aquele que ensina através da sua maneira de viver. Nós vamos falar daqui a pouco. Talvez você seja um líder. E se você for um líder, eu quero que você cresça de maneira extraordinária. Mas nós não podemos misturar. Liderança não é, por si mesmo, discipulado. Vamos lá. Mais um ponto. Uma palavra, irmãos, que está muito perto de nós, igreja, e no secular. Coaching. Quantos já ouviram falar da expressão coaching? Coaching. O que é o coaching? O coaching é uma ferramenta. É uma ferramenta que pode te ajudar. E tem ajudado muita gente. Eu fiz um curso coaching, mas eu não uso o coaching para discipular. Eu não posso dizer que agora o coaching é o método de discipulado. Isso é muito perigoso. Por quê? O coaching é excepcional, mas é uma ferramenta até secular ainda. Apesar de hoje, alguns pastores já estão ministrando o coaching cristão. Mas vamos lá, o coaching é a habilidade de fazer perguntas inteligentes. O coaching é um técnico que ele extrai da pessoa o potencial que ela tem. O coaching não tem obrigação de ser referência para ninguém. O coaching nem mesmo pode dizer, olha, se fosse eu, faria assim. Porque o coaching também não é mentoreamento. O coaching não exige de você nada, a não ser uma capacidade de elaborar perguntas inteligentes para destravar o outro. Exemplo, eu estou conversando com o pastor Fábio. E eu digo para o pastor Fábio, qual que é o seu maior sonho? Fala para mim de um sonho seu. Exemplo, o pastor Fábio diz para mim assim, pastor, o meu sonho é ganhar Natal para Jesus. É verdade ou não é? Parnamirim, Natal. A igreja diz amém? Amém. O pastor Fábio vai conseguir fazer isso sozinho? Será que só a igreja de Deus vai dominar tudo? Não. Então agora eu tenho que tirar ele de um campo ideológico e com uma pergunta, destravar ele. Eu creio que ele pode fazer isso. Uma pergunta, pastor Fábio, de maneira prática,
me responde, você quer ganhar Natal em quanto tempo? Ele me diz, em 5 anos. O que você está fazendo hoje, agora, que pode fazer com que Natal seja alcançado em 5 anos? Isso é uma pergunta. O que te impede hoje de ganhar mais almas, pastor Fábio? Observe que eu não falei nada, eu fiz perguntas. Eu estou trabalhando nele e ele tem essa resposta. Então ele vai dizer, olha, eu podia dormir menos. Não, ele já dorme pouco. Eu sei que o pastor Fábio dorme pouco. Então ele mesmo, através da pergunta, vai começar a anotar a resposta. O que você pode fazer para ganhar mais almas para Jesus? Isso é o coach. Nesse processo, eu não estou nem aqui, observa, eu estou dizendo, olha, você deve fazer assim, você deve fazer assado, o método é esse. Não, o coaching, ele vai destravar de você a resposta por meio de uma pergunta. Vamos lá. Por último, é claro, o discipulado. O que é discipulado? É o método para fazer as pessoas parecidas comigo. Eu fiz questão de trazer para você e para mim, porque Paulo disse o seguinte, sede meus imitadores, como eu sou o discipulado, irmãos, fala de referência. Por isso que eu fiz questão de enfatizar a palavra comigo, com você. O discipulado é um relacionamento íntimo, onde você irá crescer. Quantos querem crescer? Então vamos lá, passa a tela. Etimologia. Vamos lá, mais uma. O que é discipulado biblicamente? Não é o que eu acho, não é o que eu li, é o que a Bíblia diz. O que a raiz no grego nos revela sobre o discipulado? A etimologia é a raiz da palavra. Vamos lá. Discípulo. A palavra no grego utilizada foi matano ou matel. O que significa matano ou matel? Presta atenção. Isso é só a raiz da palavra. Aprender e ser avaliado. Então, no processo do discipulado, que é um relacionamento íntimo, você tem que aprender e ser avaliado. Se não há esse relacionamento, pode ser qualquer um daqueles temas, mas não é discipulado. Nesse relacionamento, não consiste só em comer carne. Amém, irmãos? Se alguém quiser me chamar para comer um churrasco, deixa Deus te usar. Mas não pode ficar só nisso. Não, então a gente reúne, a gente gosta, a gente joga bola, a gente faz capoeira, a gente vem para o projeto, a gente toca violão, a gente arruma uma atividade em comum, mas presta atenção, ninguém está aprendendo e sendo avaliado. Então, se não está tendo aprendizado, pode ser que é um clube social, pode ser que é um projeto, e eu não quero desmerecer, pelo contrário, estou tão feliz do que eu estou vendo aqui. Mas nós temos que dar um passo a mais, porque Jesus mandou a gente fazer discípulo. Crescer em conhecimento, ouvir e estar informado, aprender pelo uso da prática. Então não é só a gente reunir, botar um quadro branco e agora nós vamos lá, nós vamos aprender agora sobre discipulado. Então vamos lá, vou passar uma prova para vocês. Não, isso é aula. O discipulado é um relacionamento que ensina pelo uso da prática. Você aprende pelo uso da prática. Jesus chamou os discípulos para estar com ele. Depois Jesus pegou e enviou os discípulos. Depois Jesus trouxe os discípulos. Depois Jesus baixou a bola dos discípulos. E Jesus continuou caminhando com eles. Amém? Vamos lá. Ter o hábito de. Essa expressão, para nós no português, ela fica subentendida. Porque no grego ela expressa a mudança de comportamentos. Irmãos, o discipulado verdadeiro você tem que mudar. Se não houver mudança nos seus hábitos, pode ser que você está envolvido em qualquer outra coisa, menos com o discipulado verdadeiro. Porque o discipulado, ele produz mudanças visíveis.
Onde nós temos errado? Essa é uma das coisas que eu gostaria que você pensasse nessa noite. Vamos lá. Pode passar. O Ed René, ele é um autor que, infelizmente agora, eu preciso fazer essa nota. Porque às vezes quando eu ministro e eu cito alguém, as pessoas correm e vão na internet pesquisar sobre o autor. Eu quero ser muito equilibrado na nota que eu vou fazer agora na mensagem. Eu estou quase terminando. O Ed René é um dos maiores intérpretes atuais. Mas ele se envolveu em polêmicas agora, no último ano. Eu vou usar uma palavra, e se o Ed René quiser me detonar depois, ele fica à vontade. Mas eu preciso ser muito criterioso. Eu vou usar a palavra bizarra. Por favor, entenda com amor, eu estou tentando, ao mesmo tempo, citando o Ed René e tomando cuidado para que você não compre gato por lebre. 99% dos ensinos do Ed René, não, menos, 90%, são bons. Ele escreveu um livro chamado Talmudim. É uma série sobre discipulado. Mas não é especificamente o que eu estou ministrando aqui, mas ele pegou o Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é a interpretação rabínica da lei. A palavra Talmud significa discípulo e Talmudim, o M, significa discípulos. É muito bom, parte dos comentários. Esse que eu fiz expressou o sentimento do que seja um discípulo, dentro da proposta bíblica. O Ed René, o comentário que ele fez, eu só vou pincelar para você entender o cuidado que eu estou tomando. Ele diz que Jesus tinha comportamentos mundanos, e eu não concordo com isso. Para mim, Jesus, ele é santo, ele era santo, ele é irrepreensível, Jesus é puro, e Jesus nunca usou de sensualidade para evangelizar uma prostituta. Então o Ed René, ele se empolga em uma de suas ministrações, e ele dá o título de Jesus promíscuo. Eu não concordo com isso. Irmãos, é filosófico. Você tem que gastar pestana para entender o que ele disse. Eu entendi, mas eu me pergunto, será que todo mundo entendeu o que ele quis dizer? Perdão por gastar esse tempo, mas era importante. Ed René, ele diz o seguinte, em um comentário confiável: os rabinos antigos tinham um ditado: cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Essa expressão do Talmud, ela faz ou traz a ideia seguinte: um Talmud discípulo deveria seguir o seu mestre tão de perto, andando bem atrás dele, a ponto de, ao final do dia, estar coberto de poeiras dos pés dele. O que significa? O verdadeiro discipulado não é distante, é perto. É um relacionamento tão perto que, na teoria antiga, na ideia rabínica, o discípulo estava andando tão perto que no final do dia, a poeira da sandália me sujaria. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: você tem sido discipulado por alguém? Você tem caminhado com alguém tão de perto que, se ele não falar, você está aprendendo? O que os rabinos estavam querendo dizer é o seguinte: observe atentamente, ouça com atenção tudo que o seu mestre diz, não perca nenhum detalhe da vida do seu mestre, porque ele, o seu rabino, no caso discipulador, é um modelo do homem que você está se tornando. Então, o discipulado, você não escolhe pela capacidade que a pessoa tem. Eu vou escolher porque ele é o promotor da cidade. Não escolha alguém
pela capacidade intelectual que ele tem, mas você escolhe um discipulador pela quantidade de vida de Deus que essa pessoa tem. Talvez ele tenha limitações, talvez ele tenha dificuldades, mas você olha para ele e diz: poxa, eu vejo Jesus na sua vida e eu quero seguir os seus passos. Por isso que a proposta do discipulado é o desafio de seguir. A gente confunde evangelismo com discipulado. O evangelismo é o vinde a mim, todos vós que estáis cansados. O vinde a mim, irmãos, é plural. É para todo mundo, mas o discipulado é singular. Sabe, o evangelismo, a gente pega o ônibus e vai gritando com o carro de som, dizendo: pode entrar, entra todo mundo, o céu é para todo mundo. Mas o discipulado vai te tirar de um lugar de multidão, e o discipulado vai te colocar num lugar de intimidade com Deus. O discipulado é onde você entende, por uma nova visão que você está agora aprendendo, aonde você está vendo alguém renunciar à sua vida por uma cosmovisão diferente, e você está dizendo para mim: o morrer é Cristo, o viver é... Você entendeu? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Esses hebraísmos me deixam assim perdido. Normal. O viver é Cristo e o morrer é lucro. O pastor José entrou na Somália agora. Está gravando, né? Deixa gravar. Dessa vez, tem problema não, vou dar os nomes. A gente tem uma visão diferente da Somália. Porque o tom, o nosso tom da MCM, a gente chama ele de tom menor. Ele foi com o pastor José. Irmão, o pastor José não tem medo de nada. O pastor José, ele pega cascavel com a mão. Verdade. Eu fico assim: meu Deus. Então o pastor José ia na Somália e dizia: olha, orem pela Somália. É um negócio assim terrível, a Somália, tal. E a gente orava, mas agora o tom foi. E o Tom, irmãos, ele gosta de caçar, ele gosta de entrar no mato, ele também é corajoso, mas agora eu vi alguém menos corajoso do que o pastor Zé um pouco. Então eu tive uma outra visão da Somália. Eles entraram na Somália, parecia aqueles filmes do Afeganistão, isso na visão do Tom. 5 carros na frente, e vai, e pistola, e fuzil, tudo que a gente não via antes. O Tom diz que quando o carro parou, um menino de uns 9 anos chegou no vidro do carro, olhou para ele e fez assim, ó. O menino de 9 anos de idade disse que ia dar um tiro na cabeça dele. Aí ele olhou e falou assim: pastor José, o menino falou que vai me dar um tiro. O pastor José sorriu e disse: bem-vindo à Somália. Uma visão, irmãos, aonde o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que tipo de vida você vem vivendo? Quem é hoje que te inspira a marchar mais rápido? Qual que é o plano da tua vida? Qual que é o alvo da tua vida? O discipulado vai te ajudar nisso. Por isso, eu fiz um trocadilho bem sem graça, parecido com as minhas piadas. E eu defini discipulado como discípulo mais, olha que óbvio, irmão. Diga para o seu irmão: discipulado. Discípulo mais. Então, eu sei que é bobo, mas o seu sorriso me alegra por ser pedagógico, porque você nunca mais vai esquecer. Porque o mentoreamento, você vem a mim e eu te dou uma dica. O aconselhamento, quando tudo pega fogo, você procura. Mas o discipulado é do lado, é junto, é perto, é tão perto que você vai aprender mesmo que não hajam palavras. Vamos lá. Quem conhece esse senhor elegante?
Quem é? Quem falou primeiro? Muito bem, parabéns, ganhou um bombom. Bombom é a balinha, né? Aqui bombom é a balinha. Errei o estado. Volta pra cá. Ganhou alguma coisa aí, meu filho, você ora. É o Billy Graham. Quem foi o Billy Graham? O maior evangelista de todos os tempos. O Billy Graham, no final do seu ministério, fez um cálculo. Ele tinha ganhado muito mais de 1 milhão de almas para Jesus. E uma pessoa, quando ela tem muita experiência, há muitos outros que buscam para si o resumo dessas experiências. É o que eu disse, o mentoreamento. E fizeram uma pergunta para o Billy Graham. Billy Graham, o que você faria diferente? Porque o seu ministério alcançou o mundo inteiro. Mas você faria algo diferente? Olha o que o Billy Graham disse. O meu maior erro foi não me dedicar a um pequeno grupo. Por a gente olhar a multidão, muitas vezes a gente esquece quem está do lado. Por a gente querer o glamour, muitas vezes a gente esquece do pouco. Mas Jesus disse, seja fiel no pouco, e sobre o muito, você vai ser colocado. O Billy Graham ganhou 1 milhão de almas. Mas o que seria se o Billy Graham tivesse feito alguns Billy Grahams? Se ele tivesse investido um tempo maior em reproduzir a vida, reproduzir o ministério, reproduzir a paixão. O ministério do Billy Graham não parou. O Franklin Graham continua, mas não é mais a mesma coisa. O grande desafio para nós não é apenas pregarmos, é fazermos discípulos. E se eu pudesse entrar dentro de você nessa noite, se eu pudesse, de alguma maneira, sabe, mudar um pensamento dentro de você, seria, faça discípulo, invista em alguém, gaste tempo com alguém. Só que antes de ser um discipulador, você precisa ter alguém na sua vida. Porque como você vai ensinar se você não sabe como? Como você vai querer que as pessoas te sigam se você não segue ninguém? Sabe? Pode passar. Até aqui. Amanhã nós vamos tratar o mesmo assunto, só que eu quero desmistificar muita coisa. Como é esse discipulado prático? Nessa noite, a proposta é: decida seguir. Decida seguir alguém. Decida encontrar alguém que você possa abrir o seu coração, não somente quando tudo der errado. Feche os seus olhos por 1 minuto. Eu não sei o que tem te impedido mas eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que toda barreira que havia na sua mente está caindo por terra nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero declarar nessa noite que chegou um tempo de crescimento espiritual. Chegou um tempo de maturidade espiritual. Chegou um tempo de você crescer e dar passos mais rápidos. Esse caminho se chama discipulado. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custa,
ao meu clamor. Você pode dizer isso? Mais vale um dia no centro do teu querer, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte,